Olá, minhas irmãs, meus irmãos, em particular, não é? A minha irmã Maria José, a irmã Fabiana, não é? Estou passando por aqui primeiramente para louvar a Deus pelas vidas de vocês duas, né? Pela vida de cada irmão, mas nesse momento em particular pela vida de vocês duas, para as quais eu envio essa mensagem, não é? Este vídeo, não é? Dizendo mais uma vez da minha alegria de poder estar compartilhando com vocês, não é? Das coisas concernentes aí à Igreja Batista, ou a primeira Igreja Batista em Palmeirinda, não é? Estou passando aqui para falar para vocês a respeito do que a irmã Maria José já me adiantou, não é? O desejo já de no próximo domingo começar as atividades do domingo pela manhã, né? Trabalho com as crianças, com a escola bíblica dominical, e eu fico muito feliz por isso, ao mesmo tempo que eu fico um pouco preocupado, fico um pouco triste quando eu passo à frente de uma igreja, seja ela batista ou não, mas quando num domingo pela manhã a igreja está lá com as portas fechadas. Isso é muito triste. São menos oportunidades que a Igreja de Cristo dá ao mundo de conhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, né? De compartilhar as coisas do reino de Deus. Então eu fico muito feliz e louvo a Deus pela vida e pelas iniciativas das irmãs, né? E nesse dia eu quero trazer a palavra mais especificamente para vocês duas, né? Pela liderança que vocês têm desenvolvido dentro da congregação, dentro da igreja. A irmã Maria José tem tomado iniciativa, tem mostrado a sua liderança. A irmã Fabiana, com a sua mensagem, com a sua pregação, também tem ajudado, tem contribuído fortemente para o bom andamento dos trabalhos, né, da proclamação do Evangelho, né. E antes de mais nada, né, eu gostaria de compartilhar com vocês, né, uma porção da Palavra de Deus que se encontra no Salmo 126, dos versículos de 1 a 6, onde nós lemos, e eu quero compartilhar com vocês duas. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Né? O Salmo, um cântico de degraus, né? Um cântico onde o povo de Deus, quando se dirigia para Jerusalém, para prestar lá o culto ao Senhor, então naquelas jornadas, naquelas caminhadas, eles entoavam alguns cânticos, alguns salmos. Né? Salmos são cânticos, e esse era um salmo favorito, né, do povo de Deus enquanto fazia suas caminhadas, né, as suas jornadas pelos desertos da vida. Né? E essa palavra serve para nós hoje. Né? Primeira Igreja Batista em Palmeirinda, né? Ao reinício de um trabalho, passagem por momentos de apertos, momentos difíceis, né? Mas a luta continua, e a palavra de Deus nos diz, né? Diga ao povo que marche. Né? E a palavra aqui é: vamos marchar confiando, porque grandes coisas o Senhor fez pelo seu povo lá no Antigo Testamento. Deus fez grandes coisas pelo seu povo quando enviou Jesus Cristo, né, para morrer, e aí morrer não apenas pelos judeus, mas também pelos gentios, e esse amor de Deus chegou até nós. E por isso nós também confessamos pelos nossos lábios, né, que só Deus é o Senhor, só Jesus Cristo salva, e que o seu Santo e Divino Espírito continua atuando, consolando, convertendo o homem do pecado, da justiça, do juízo, nos ensinando, nos orientando, intercedendo a Deus por nós, porque nós não sabemos como convém nos colocar diante de Deus, tá certo? Então, deixo para a meditação das irmãs e dos irmãos, né, essa palavra. Né? Mas o que me traz realmente aqui diante de vocês, em particular de vocês duas, né, é que eu estarei enviando, juntamente com esse vídeo, estarei enviando para vocês um material, ou parte de um material, que vocês vão receber. Certamente vocês já têm pessoas que podem conduzir
o estudo da palavra, o ensino da escola dominical. Né? A princípio eu estou mandando o material para 2 grupos. Né? O primeiro grupo de crianças de 3 a 7 anos, um material que na realidade não é o mais apropriado para a faixa etária, porque nós batistas nós trabalhamos com as diversas faixas etárias, mas nesse primeiro momento, apenas para as irmãs já terem um material para iniciar os trabalhos, então estou caminhando 2 lições para a faixa etária de 3 a 7 anos e os outros 2 estudos, não é, parte, né, para os de 8 a 12 anos. Então, a princípio, são 2 grupos. Né? Vamos ter material para todas as faixas etárias, mas a princípio, não é como as irmãs pretendem iniciar o trabalho com a Escola Bíblica Dominical com o departamento infantil, então vou estar enviando esses 2 materiais, né, esses 2, e aí as irmãs podem, né, eu acredito que na igreja, na comunidade existem gráficas, aí vocês podem realmente imprimir esse material, vocês fariam de início, como normalmente a impressão era um pouquinho mais caro, né? Então faria a impressão dos originais desse texto, desse material, em seguida faria a reprodução em termos de Xerox, né? Segundo a quantidade das crianças que vocês estão prevendo aí, dar essa assistência, né? Dar esse apoio, então vocês reproduziriam esse material, né? O material, as lições consistem em uma parte teórica, né? Um texto, um comentário, onde o professor ou a professora vai ler, vai estudar, e no segundo momento vai ter uma tarefa, que é uma tarefa de fixação de conhecimento. Então é um material simples, é um material básico, né? E para esse material daí, aí fica agora a disposição das irmãs no sentido de já verificando o saldo em caixa, né? O dinheiro que está de posse da igreja aí com vocês, né? Então vocês podem verificar, se já não fizeram, né? Verificar o valor que tem em caixa, e aí vocês comprariam, né, uma quantidade de material para ser utilizado, por exemplo, talvez giz de cera, né, cola, lápis, né, um material básico que ao verificar as lições, né, o conteúdo, vocês já farão uma previsão dos materiais que vocês vão precisar para desenvolver as tarefas com as crianças. Né? E no segundo momento, e também aí dependendo do recurso, eu gostaria, se possível, as irmãs pudessem me fornecer esse valor, esse numerário, porque a gente já pode ir já projetando ou planejando algumas atividades, como por exemplo o lanche das crianças. Né? Se tiver recurso suficiente, imprimir, uma parte é para imprimir o material que vai ser utilizado com as crianças, em função da quantidade de crianças previstas, né, dentro desse planejamento, e no segundo momento um lanchezinho para eles, né, um biscoito, um refresco, né, um suco, um refrigerante, em função do que o recurso permitir. Então é interessante dar no primeiro momento o estudo, trabalhar com eles o estudo da lição, né? Os textos vão falar sobre oração, sobre orar e sobre o ir à casa de Deus, basicamente são os 2 temas desses estudos, são 2 para um grupo e 2 para outro grupo, né? E dependendo do andamento dos dias a gente pode continuar compartilhando esses materiais, mas a princípio seria o estudo e em seguida um lanchinho lá para eles, né, que é importante fazer parte. Não apenas vá despedir em paz, mas se a barriga estiver vazia. Então, nós batistas temos esse hábito, né, de trabalhar com crianças, sempre oferecendo, num segundo momento, esse lanchinho, tá certo? Então, que as irmãs recebam, vejam o material, vejam se é interessante para vocês trabalhar com esse material, né? E no segundo momento é ver a disponibilidade dos recursos financeiros. E aí, por isso mesmo que eu estou perguntando, quanto é que vocês dispõem desses recursos para que a gente possa realmente oferecer esses lanchinhos para as crianças. Né? E aí vocês, entre vocês mesmos, né, saberão fazer a divisão dos conteúdos dos grupos, né? E aí se levantaria pessoas para ficarem mais à frente, né, dessas 2 classes, desses 2 grupos, até que realmente esse processo da nossa chegada aí, não é? Se confirme, que muito provavelmente deverá haver, se for confirmado, deverá haver um culto de posse, né? Então alguns pastores, algumas igrejas, né, alguns representantes da igreja deverão se fazer presente nesse culto de posse, né? E aí sim nós seguiremos oficialmente com o trabalho. Mas enquanto não, já estamos trabalhando junto com vocês aí. Então pretendemos justamente dar esse apoio, estaremos enviando esse material para que vocês estudem, verifiquem e vejam a possibilidade de reproduzirem
né, e distribuir, compartilhar com as crianças aí da nossa igreja, tá certo? Então essa é a minha palavra que eu gostaria de transmitir para vocês, também transmitindo, né, a palavra, a mensagem da nossa irmã Ildete também, que está aqui também comigo já nesse processo de planejamento, né, de a gente trabalhar, tá certo? Então fica essa mensagem também, estarei juntamente com esse vídeo, estarei enviando para vocês também o material, né? E se o material for apropriado, né, a gente continua mandando, né, o material, né, até que nós definamos qual vai ser o rumo daqui para frente da nossa jornada, né? Certo de que Deus está no comando de tudo, Deus está no controle de tudo, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, tá certo? Então fiquem na paz, né, vocês duas, e os irmãos, as irmãs, né, orando sempre pelo trabalho mais firme lá, com a mão já no arado, reproduzindo os ensinamentos, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Fiquem na paz, um abraço aí para todos, né? Fiquem na paz do Senhor. Tchau. Até breve.